Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai dar mais um passo então em relação ao nosso estudo de equações de segundo grau, né? A gente já conversou em alguns momentos sobre o delta e alguns valores estranhos que estavam aparecendo em alguns exercícios, né? Então chegou a hora da gente fazer o estudo desse delta, né? Normalmente, os materiais colocam isso como análise das raízes de uma equação. Eu gosto de dizer que a gente está analisando o discriminante, tá? Para quem não lembra, discriminante é o delta, tá? É aquele valorzinho que a gente calcula antes de calcular o valor do x. Algumas pessoas calculam esse valor dentro da própria fórmula resolutiva, e não tem problema, tudo bem colocar esse b quadrado menos 4ac dentro daquela raiz. Só que você tem uma vantagem calculando esse valor anteriormente. Você consegue fazer o estudo desse discriminante e já ter uma ideia do que vai aparecer para você na hora da sua solução, tá? Então, como é que a gente vai fazer esse estudo? É uma coisa bem mais simples do que talvez vocês estejam imaginando. A gente vai supor o seguinte: quando eu calculo o valor do delta, o meu resultado é um número, tá? Ele é um número real. Então, ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser fracionário, ele pode ser qualquer coisa. Se ele pode ser um número real, eu vou estudar o sinal dele, tá? Então, eu vou estudar o sinal do meu discriminante. Então, eu vou colocar até aqui uma observação aqui, ó. Estudando o sinal do discriminante, tá? Então, estudando o sinal do discriminante, tá bom? Eu quis fazer esse comentário porque a gente teria várias formas de estudar esse cara, dizer que ele é real, dizer que ele é natural, mas o que importa de verdade é o sinal dele. Então, quando eu olho para um número, o que ele pode ser? Quando eu falo em relação a sinal, em número inteiro, ele pode ser positivo e ele pode ser negativo, certo? Eu não tenho uma terceira opção. Então, ou o meu número é positivo ou o meu número é negativo. Na verdade, eu tenho uma terceira opção. Ele pode ser nulo, certo? Então, se o meu número não for zero, ou ele é positivo ou ele é negativo. Beleza. Então, o que a gente vai tentar fazer? Bom, se o delta for positivo, se o delta for negativo e se o delta for zero. A gente vai estudar essas possibilidades, tá bom? Então, ó, eu vou colocar aqui o seguinte esquema, e aí depois a gente vai passar para os exemplos, vai observar esse discriminante, estudar o que está acontecendo e vai voltar para esse esquema no final do vídeo para a gente completar esse esquema, tá bom? Então, o meu delta, eu vou colocar aqui um esqueminha para ele. O que ele pode ser? Bom, a gente disse que o número ele pode ser positivo, então eu vou colocar assim, ó. Vou escrever positivo, mas eu vou usar a simbologia correta, tá? Esse meu delta, ele vai ser maior que zero, tá? Então, eu vou ver o que acontece quando o meu delta é positivo. Eu vou ver o que acontece quando o meu delta é zero. Depois a gente vê o negativo. Então, quando o meu delta é igual a zero. E a gente vai ver se tem alguma diferença para quando o meu delta é negativo. A gente já conversou sobre isso, vocês sabem que existe uma diferença, mas vamos estudar para ver por que essa diferença existe, tá bom? Vamos correr aqui para os nossos exemplos numéricos, que vão dar para a gente um real panorama do que vai acontecer. Então, antes de eu contar para vocês que caso é esse, a gente vai fazer o quê? Calcular o delta. Então, vamos lá. Calculando o delta, eu vou pegar o meu A, o meu B e o meu C e vou fazer o cálculo usando a fórmula. O meu A, nesse caso, é 1, o meu B é menos 8 e o meu C é 12. Vamos calcular o delta. B quadrado menos 4AC. Então, meu delta é B ao quadrado menos 8 ao quadrado, 64. Menos 4 vezes 1 vezes 12. Então, o meu delta vai ser 64 menos 48, que dá 16. Tudo bem? Tá em dúvida? Faz a continha aí do lado. Vamos lá, então. Agora a gente termina aplicando a segunda parte da fórmula resolutiva. Menos B, mais ou menos a rede delta, dividido por 2A. Então, o meu x pode ser
Menos b, menos 8, mais ou menos a raiz de 16 sobre 2 vezes 1. Joia? Então, x é menos 8 é mais 8, mais ou menos a raiz de 16, 4, sobre 2 vezes 1, 2. Então, aqui eu tenho uma opção x1 e uma opção x2. x1 vai dar 8 mais 4 sobre 2, 4 sobre 2, que dá 8 mais 4, 12 sobre 2, 6. E x2, 8 menos 4, que dá 4 sobre 2, 2. Então, vejam, nesse caso aqui, o meu delta, ele era o quê? Esse é o caso para delta maior do que zero, ok? O meu delta positivo, eu cheguei em quê? Eu cheguei em duas raízes reais diferentes. Então, a minha solução nesse caso é 2 e 6, ok? Tá bom, Marina, mas não percebi nada de diferente. Beleza? Vamos continuar aqui, então. Vamos pegar o segundo exemplo. Nesse exemplo, vamos calcular o delta. A é 1, B é menos 16 e C é 64. Então, vamos colocar aqui no nosso delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 16 ao quadrado vai dar 256. Menos 4 vezes 1 vezes 64. Vejam só, o meu delta vai dar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 64 vai dar 256. Quanto deu o meu delta? O meu delta deu zero. Então, esse é o nosso caso para delta igual a zero. Tá bom. Então, agora vamos lá. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. No caso anterior, quando a gente colocava um delta aqui, a raiz dele dava um número inteiro, tá? Dava um número inteiro positivo. Agora, vamos colocar menos 16 mais ou menos raiz de zero sobre 2 vezes 1. Então, o meu x, ele vai ser o quê? Menos e menos, mais 16. Quanto é raiz de zero? É zero, mais ou menos zero sobre 2. Observem, se eu for quebrar em duas raízes, eu vou ter uma em que é 16 mais zero e uma que é 16 menos zero. Concorda que 16 mais zero e 16 menos zero leva a gente para o mesmo caminho? Então, quando eu tenho um delta igual a zero, não faz sentido eu quebrar em duas raízes diferentes. Vocês concordam comigo que isso aqui, em qualquer um dos sinais que eu pegar, vai dar 16 sobre 2, que dá 8? Nesse caso, o meu 8 é a tal da raiz dupla. Da mesma forma que a gente viu em equações incompletas, não lembra? Vou deixar o videozinho aqui para vocês lembrarem equações incompletas. Mas aqui nesse caso, o único valor que eu vou encontrar é o 8. O meu 8 é uma raiz dupla. Porque, como o meu delta é zero, eu não tenho duas possibilidades de valor para operar com o 16. Eu só tenho zero. Se é zero, mais zero e menos zero vai dar na mesma. Então, quando o meu delta for zero, eu vou ter uma única raiz e ela vai ser dupla. Tudo bem? E isso é uma diferença absurdamente grande do delta positivo. No delta positivo, maior que zero, a gente tem duas raízes diferentes. E no delta igual a zero, a gente tem uma única raiz e ela é dupla. Agora, esse caso, vocês já devem estar imaginando que é para ser de delta negativo. Vamos fazer. A é igual a 1, B é menos 4 e C é 8. Vamos jogar aqui na fórmula. B ao quadrado menos 4AC. B ao quadrado menos 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. O meu delta é 16 menos 4 vezes 8 dá 32. Então, o meu delta é menos 16. Tá? Coloca na formulinha aqui. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Galera, quando eu coloco aqui raiz de menos 16 sobre 2 vezes 1,
Olha para esse cara aqui. A gente sabe resolver raiz de número negativo dentro do conjunto dos reais? A gente não encontra um valor que exista nos números reais que elevado ao quadrado dê menos 16. Quando a gente estudou radiciação, a gente viu que números negativos não tinham raiz real. Tudo bem? Não estou dizendo que não tem raiz, estou dizendo que não tem raiz real. Portanto, todas as vezes que a gente encontrar delta negativo e a gente estiver resolvendo esses exercícios no conjunto dos números reais, a gente responde que o conjunto solução, nesse caso, é vazio. Porque, como eu estou dentro do conjunto dos reais, não existe nenhum valor que satisfaça a minha fórmula, nessa fórmula aqui. Então, esse é o caso para delta negativo, delta menor que zero, ok? Então, vamos voltar lá para o nosso esquema inicial, que eu disse que a gente voltaria, e vamos completar esse esquema. Quando eu tenho delta positivo, o que acontecia mesmo? Bom, delta positivo, eu tinha duas raízes possíveis, eu tinha dois valores, né, um para mais e um para menos, então eu tenho duas raízes diferentes. Então, para delta positivo, x1 diferente de x2, tá? x1 e x2 são as raízes, então eu tenho duas raízes simples. Para delta igual a zero, bom, para delta igual a zero, quando eu olhava lá para minha equaçãozinha, isso aqui era igual a zero, então tanto mais quanto menos ia levar a gente para o mesmo valor, então eu tinha x1 igual a x2, certo? As minhas duas raízes eram iguais, ou seja, a minha raiz é dupla. E quando o meu delta é negativo, bom, quando o meu delta é negativo, não existe x pertencente aos reais que satisfaça a minha equação. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui, não existe x pertencente aos reais que satisfaça minha equação. A equação, tá bom? Vamos melhorar isso. Satisfaça a equação. Beleza? Então, a partir de hoje, quando vocês estiverem calculando o delta de uma equação, comecem a observar essas pequenas coisas. Porque às vezes o que acontece? A gente calcula o delta, chega em delta igual a zero, e aí vai lá, continua fazendo, não presta atenção, e chega em duas raízes diferentes. Em algum momento você errou essa conta. Então a análise do delta, ela ajuda a gente a ter uma noção do que vai acontecer no futuro, do que vai acontecer quando a gente terminar a nossa resolução. Tudo bem? Bom, eu sei que a gente tinha conversado um pouco sobre isso já, mas esse vídeo é para assentar as ideias, é para a gente ter bem claro o que é que esse discriminante diz para a gente, tá? O estudo do sinal dele, e para facilitar também o processo. Então, a partir de hoje, chegou no delta negativo e a gente está dentro dos reais, não precisa continuar a conta, não precisa montar a parte do x igual ao menos b, tá bom? Eu espero que isso tenha ficado claro, com esse vídeo a gente consegue deixar isso registrado para que vocês possam retomar sempre que for necessário. A gente vai resolver vários exercícios com cálculo de delta e estudo do sinal, para que vocês fiquem craques nisso, para a gente poder avançar e chegar nas fórmulas de soma e produto de uma equação do segundo grau, que facilita muito a resolução das equações. Tá bom? Então, até a próxima live. Um abraço para vocês e bons estudos.